Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre os testes laboratoriais utilizados no diagnóstico da Covid-19. Você sabe quais as diferenças entre os exames realizados para o diagnóstico desta infecção? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Os exames para diagnóstico da Covid-19 se dividem basicamente entre os chamados testes diretos, ou seja, aqueles que pesquisam o alvo genético ou proteico do SARS-CoV-2, e os chamados testes indiretos, ou seja, aqueles que detectam os anticorpos contra o vírus. Essas informações são muito importantes para escolher o teste certo para cada situação. Afinal, se tem pessoas que realizam esses exames por solicitação médica, existem outras que irão fazê-los devido a protocolos de segurança do seu local de trabalho ou mesmo por motivo de viagem. Começaremos pelos testes laboratoriais diretos. Os principais testes diretos utilizados para o diagnóstico da Covid-19 são pesquisa do alvo genético ou proteico do vírus por PCR em tempo real, PCR em tempo real na saliva e teste rápido de antígenos. Bem, o primeiro teste direto que veremos é a pesquisa do alvo genético ou proteico do vírus por PCR em tempo real, considerado como, atenção, padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Este teste é utilizado para saber se uma pessoa está com a doença naquele determinado momento. O exame se baseia na detecção do material genético do vírus em amostras coletadas nas vias respiratórias por meio de um suave, um tipo de cotonete comprido que, quando introduzido no nariz ou na garganta, pode gerar algum incômodo. Como esse exame consegue detectar a presença do próprio vírus, a coleta da amostra deve ser feita quando há suspeita de infecção, preferencialmente na primeira semana dos sintomas. Apesar disso, o seu uso pode se estender a indivíduos sem sintomas, em protocolos de prevenção de transmissão, como em viagens aéreas, internações em hospitais, procedimentos cirúrgicos e em outras situações. Este teste geralmente é sim aceito pelas companhias aéreas para comprovar, em caso de resultado negativo, que uma pessoa não está infectada pelo coronavírus. O próximo teste que veremos é o realizado por PCR em tempo real na saliva. Esse exame é realizado pela mesma técnica de PCR em tempo real do teste colhido com suave, com a diferença de que a análise utiliza a saliva como amostra. Isso, de fato, torna a coleta mais confortável para o paciente e diminui o risco de eliminação de gotículas contaminantes no ambiente, aumentando assim a segurança de todos. A sensibilidade do teste, no entanto, é ligeiramente menor quando comparado à do teste realizado em material coletado das vias aéreas. O que na prática significa que, de 100 exames positivos para o novo coronavírus pela pesquisa tradicional em secreções respiratórias colhidas com suave, o efetuado na saliva consegue identificar algo em torno de 94 casos positivos. Antes de usar esse exame para viagens,
Convém, no entanto, verificar com a companhia aérea e com o local de destino se a análise em saliva pode ser aceita em substituição à realização em secreções das vias respiratórias. A metodologia, vale reforçar, é a mesma nos dois testes. O próximo teste direto que discutiremos é o teste rápido de antígeno. Esse exame também está indicado para confirmar a doença na fase sintomática, preferencialmente nos primeiros 5 dias de sintomas. Diferentemente da PCR e do teste molecular rápido, que detectam o material genético do vírus, o teste rápido de antígeno identifica partes da estrutura viral, o que torna um pouco menos sensível. Ou seja, de cada 100 casos positivos encontrados pela PCR, o teste de antígeno flagra cerca de 96. Assim, sua sensibilidade alcança 96%, mas por um período mais curto, isto é, até o 5º dia de sintomas. A vantagem desse método está na rapidez da liberação dos resultados, o que possibilita, nos casos positivos, a adoção rápida de restrição do contágio. Por outro lado, nos resultados negativos, deve-se considerar a necessidade de progredir a investigação com uma pesquisa por PCR se a suspeita persistir. Vale reforçar que o método ainda não é aceito pela maioria das companhias aéreas e destinos de viagem. Bem, agora falaremos sobre os testes diagnósticos indiretos para a detecção de anticorpos contra os vírus. Os principais testes indiretos utilizados para o Covid-19 são pesquisa de anticorpos IgG e IgM e pesquisa de anticorpos neutralizantes. Começaremos pela pesquisa de anticorpos IgG e IgM. Esse exame está indicado para saber se a pessoa teve Covid-19 anteriormente e detecta anticorpos contra a proteína N do vírus, que são produzidos por cerca de 90% dos indivíduos até 28 dias após a infecção. A análise utiliza a amostra de sangue, que deve ser coletada pelo menos 14 dias após o início dos sintomas ou 21 dias após a exposição de risco. Para este teste, cabe algumas observações. Ele é utilizado para se obter o diagnóstico prévio de Covid-19, independentemente de a pessoa ter relatado sintomas. Existe a possibilidade de ocorrerem resultados falso positivos, principalmente para IgM. Pacientes assintomáticos ou que apresentam sintomas leves podem levar mais tempo para ter o exame positivo ou nem produzir anticorpos perceptíveis com as técnicas utilizadas. Não é aplicável a avaliação da resposta do organismo à vacinação contra a Covid-19. E, por fim, o próximo teste indireto é a pesquisa de anticorpos neutralizantes. Esse exame é indicado para saber se a pessoa apresenta anticorpos protetores contra o coronavírus, seja por infecção anterior, seja como resposta à vacina. E, para tanto, identifica anticorpos neutralizantes contra a proteína S do vírus. A análise é feita no sangue, que deve ser coletado pelo menos 14 dias após o início dos sintomas ou 21 dias depois da exposição de risco. Já para avaliar a resposta à vacina,
A coleta tem de ser feita 30 dias depois do recebimento da última dose do imunizante. Agora, muita atenção! Não há dúvidas que o teste para pesquisa de anticorpos neutralizantes para avaliar a resposta vacinal ainda precisa ser mais bem compreendida. De maneira que eu vou deixar na descrição do vídeo um artigo que discute melhor essa situação que por muitas vezes tem gerado dúvidas. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!